Muito bem, estamos aqui de volta para introduzir os 12 profetas menores. Esses 12 livros, que são chamados profetas menores, para Deus não existe profeta menor ou maior. Essa designação veio de Agostinho, que diz que os profetas tiveram um ministério mais curto, menor no seu período. Então, os seus livros também são pequenos, eles são chamados de profetas menores. Apesar que Oséias e Zacarias têm 14 capítulos nos seus livros, na divisão de capítulos. O livro de Daniel só tem 12, não é? Mas o ministério de Oséias e de Zacarias foram menor do que Daniel. E apesar de o livro de Oséias ter mais capítulos que Daniel, Oséias só tem 197 versos contra 357 de Daniel. A mesma coisa Zacarias, tem 14 capítulos, mas só tem 211 versos contra 357 de Daniel. Esses livros, ou esses profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, completa então o chamado 12 profetas menores. Nas nossas Bíblias, eles são a última divisão do nosso Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento está dividido em 5 partes. A lei, o Pentateuco, os livros históricos que vão de Josué até o livro de Esther, os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, depois a 4ª divisão, profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que nós acabamos de estudar, e aí depois vem os 12 profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Nas Bíblias hebraicas, ela só possui 3 divisões, que é a Torá, que é a lei, depois profetas anteriores e posteriores, né, que é chamado de Navim, na Bíblia hebraica, e a última divisão, escritos Ketuvim. Os profetas menores pertence a um único rolo nas Bíblias hebraicas, quando eram rolos, né? Eles pertenciam a um único rolo chamado os 12. Assim, os 12 profetas circulavam num único rolo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias e Malaquias faziam parte de um único rolo nas Bíblias hebraicas. Nesses livros, nós vamos encontrar, apesar de serem livros menores, nós vamos encontrar, como alguém dizia sabiamente, grandes mensagens em pequenos livros, não é? Grandes mensagens, sem contar os nomes dos profetas. Oséias, não é? Significa Oséia, que significa Jeová salva. É parecido com o nome de Isaías, parecido também com o nome Joshua e o nome Jesus. Esses 4 nomes, Isaías, Oséias, Josué e Jesus, todos eles têm o mesmo significado: o Senhor salva. Nós também vamos ver Joel, que significa Jeová é Deus, Amós, Obadias, servo do Senhor. Todos eles têm um significado importante e nós vamos aprender muitos com o significado dos nomes dos profetas menores, assim como seus livros têm grandes mensagens para nós. Quando nós estudamos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver que eles foram homens extraordinários com mensagens extraordinárias. Cada um deles tem uma chamada, algo como Deus lidou com eles. Todos tinham uma tarefa especial a cumprir e às vezes difícil de se realizar. Por isso que, no caso de Jonas, ele não queria ir a Nínive, foge da presença de Deus, mas acaba obedecendo e indo. Todos também tinham ouvido
a voz suprema do Altíssimo e se sujeitaram ao seu mandato. Eles eram homens obedientes, muitas vezes era difícil cumprir a sua tarefa. Acontecia o que acontecesse, eles estavam prontos a obedecer ao Senhor e entregar a palavra procedente de um pai amoroso como Deus a filhos rebeldes que se levantavam contra a vontade de Deus. Eles, confiando em Deus, lançaram mão à obra, não olhando nem para a direita ou para a esquerda, mas sempre com os olhos fixos naquele que havia chamado eles, sempre com os olhos fixos em suas chamadas. Levantaram suas vozes, proferindo profecias poderosas e inspiradoras. A causa divina, muitas vezes, fez deles alvos de injustiça, de injúrias, de ingratidão, de perseguição, mas eles permaneceram fiéis à sua vocação. Suas declarações frequentemente eram duras e tornavam inimigos do povo. Correram até perigo de vida ao pronunciar severas repreensões contra a casa de Israel. Persistiram, no entanto, em anunciar que Deus estava irado com Israel e que breve o seu juízo iria cair sobre todos aqueles que não retornassem ao rei pastor. O trabalho dos profetas menores foi tão importante quanto o trabalho dos profetas maiores. Sua abordagem dos fatos não era tão longa quanto a dos profetas maiores, motivo pelos quais foram chamados profetas menores. Mas a intensidade das suas mensagens tinham as mesmas proporções. Em certos períodos, vários profetas foram contemporâneos e assim, às vezes, tinha 2 ou 3 profecias que eram proferidas ao mesmo tempo. Por exemplo, Joel e Miqueias profetizaram mais ou menos na mesma época do profeta Isaías. Sofonias e Abacuque profetizaram também em épocas do profeta Jeremias. Então eles profetizavam às vezes paralelamente, não é? E às vezes, enquanto tinha o profeta no Reino do Sul profetizando, tinha um profeta no Reino do Norte, como o profeta Oséias, profetizando para o Reino do Norte, talvez um pouco antes do período do profeta Isaías. Então eles têm, quando nós estudamos, eles temos que ver a cronologia de que eles profetizaram, né? De qualquer forma, esses profetas, eles profetizaram ao mesmo tempo, com o mesmo fervor e a mesma urgência. Deus tinha preparado e ungido eles, portanto, todos eles eram legítimos porta-vozes do Senhor. Eles não traziam sua mensagem própria, mas traziam mensagem do Senhor, mantendo o seu estilo, como Amós, que era boiadeiro, e quando ele trata da nobreza de Samaria, ele chama elas de vacas de Baçã, que eram vacas gordas, não é? Então, ele usa o seu estilo de linguagem, sendo ainda boiadeiro, ele aplica o mesmo estilo como profeta. O nome de cada um dos profetas é o nome que leva aos seus livros, não é? Então, Oséias, quem escreveu foi Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias levam o nome deles mesmos como mensageiros e autores do livro, não é? Cada um deles são às vezes um pouco mais curtos. Por exemplo, Oséias possui 14 capítulos, 197 versos, e ele profetizou para o reino do norte, Israel. Joel é mais curto, tem 3 capítulos, 73 versos, e ele profetizou para o reino do sul, Judá. Amós possui 9 capítulos, 146 versos, e ele profetizou para o reino do norte, Israel. Obadias é o mais curto de todos eles, possui apenas 1 capítulo, 21 versos. Obadias era do sul, do reino do sul de Judá.
mas ele profetiza a sua profecia para Edom. Jonas era do reino do norte. Jonas, acredito que ele vinha da região da Galileia, ali próximo à Galileia. Jonas, inclusive, serve para contradizer aquilo que dizem no capítulo 7 do Evangelho de João, quando eles dizem, vê que nunca veio profeta da Galileia. Jonas era da região da Galileia. Jonas, ele era do reino do norte, mas ele foi chamado para profetizar contra a capital da Síria, Nínive. Seu livro possui 4 capítulos, 48 versos. Seu nome significa pomba. Miqueias profetizou para o reino do sul, Judá. Seu livro contém 7 capítulos, 105 versos. Naum, seu livro possui 3 capítulos, 47 versos, profetizou em Judá e também profetizou contra a Síria, contra Nínive. Abacuque era do reino do sul, Judá. Seu livro tem 3 capítulos, 56 versos. Sofonias, seu livro tem 3 capítulos, 53 versos. Ele era do reino do sul, Judá. Ageu é o segundo menor, só tem 2 capítulos, 38 versos. E ele profetiza, ele é profeta pós-cativeiro, profetiza para que eles voltem à obra da casa do Senhor. No mesmo tempo de Ageu e Zacarias, nós temos o profeta Zacarias com 14 capítulos, seu livro, 211 versos. O profeta Zacarias teve várias visões no seu livro e ele também profetiza para Judá no Reino do Sul pós-cativeiro. E Malaquias é o último profeta e o seu livro contém apenas 4 capítulos, né? E 55 versos. O profeta Malaquias, 55 versos, aonde nós vamos ter sua última profecia, não é? Que Deus promete enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais a filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Essa é a última profecia, e depois dessa profecia um período chamado 400 anos de silêncio, que nós chamamos período interbíblico, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Interessantemente, Lucas começa na mensagem do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias e o cumprimento dessa profecia com o nascimento de João Batista, que viria no poder e do profeta Elias e converteria o coração dos pais aos filhos. Assim, Malaquias termina, onde Lucas começa o seu evangelho anunciando a Jesus. Quando nós estudamos os profetas menores, nós podemos dividir eles em 3 grupos. Os profetas que foram para o reino do norte, Israel, são 3 aqui. Nós temos Jonas, Amós e Oséias. Aí nós podemos ter um segundo grupo que nós chamamos profetas de Judá, que são 6. São Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses 6 profetas são para o Reino do Sul antes do cativeiro. E aí nós temos mais 3 profetas, que são os últimos 3, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, que são pós-cativeiros. Então nós temos 6 antes do cativeiro para Judá, 3 profetas para Judá após o cativeiro, e temos 3 profetas para o reino do norte. Você vê que Jonas profetizou para a Síria. Dessa forma, nós podemos dividir os livros proféticos, né? 9 são anticativeiro, antes do cativeiro, tanto do cativeiro assírio quanto do cativeiro babilônico. 6 são antes do Reino do Sul, do cativeiro babilônico. 3 antes do cativeiro assírio. E também nós temos os profetas que são pós-cativeiro para o Reino do Sul, claro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos um total de 9 profetas do Reino do Sul e 3 do Reino do Norte.
Houve também profetas no Reino do Norte que não escreveram, mas eles aparecem na história dos reis e das crônicas, que são o profeta Elias. Elias não escreveu nenhum livro, né? Nós chamamos esses profetas de profetas iletrados, ou outros são letrados, escreveram seus livros, né? Profeta Eliseu, grande profeta, que recebeu porção dobrada do ministério de Elias, também não escreveu nada. Suas profecias contém no livro de 2 Reis, e o seu ministério profeta, né? E outros profetas, como Micaías, também não escreveu, mas profetizou para o rei Acabe, e tantos outros profetas que nós encontramos que não escreveram nenhum livro, mas também tem sua importância. Então, quando você olha só 3, no Jonas, Amós e José, só foram 3, não, foram muito mais. Elias, Eliseu, Micaías, tudo profetizaram para o reino do norte. Aquele profeta também profetizou, anônimo, né? A Jeroboão, que o altar, e até mencionou que o rei Josias ia queimar os ossos daqueles que edificaram aquele altar e adoraram naquele altar. Então, são profetas, às vezes, anônimos. Esse profeta é chamado profeta jovem, que foi enganado pelo profeta velho. Tudo isso nós encontramos lá no livro de 1 Reis, capítulo 12. Esses profetas não escreveram, mas suas histórias aparecem lá. Tiveram ministérios curtos também, como esse profeta que profetizou contra o altar de Samaria, e depois foi comido por um leão, porque foi enganado pelo profeta velho. Você pode ler a história em 1 Reis 12. Então, nós vemos isso, esses profetas que apareceram, Elias, Eliseu também, que não escreveram, mas tiveram um ministério profético forte para o reino do norte. E aí nós temos Oséias, o profeta que sofre na pele o que Deus sentiu. Deus manda Oséias casar com uma mulher de prostituição, uma mulher que fosse infiel, para ele sentir a infidelidade na sua própria pele, não é? Então, Oséias, alguns chamam Oséias o profeta chifrudo, né? Que foi enganado, traído pela sua mulher e sente na pele a traição que Deus sentia com Israel. Amós, não é? Profeta que era boiadeiro, cuidador cultivador de sicômoros, vem também profetizar para o reino do norte. E Jonas, que era do reino do norte, foi para a Síria, Nínive, profetizar. Jonas tem o maior sucesso como profeta, porque toda a capital da Síria se converteu. Mais de 120 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Profeta missionário. E Jonas ficou triste, né, pela conversão deles. Nós temos Obadias, que é enviado para profetizar a Edom, os descendentes de Esaú. Joel, que profetiza a praga das locustas. Miqueias, que profetiza contra a injustiça social que acontecia em Jerusalém. Naum, Abacuque, Sofonias profetizaram também. Naum também profetizou contra Nínive. Ageu e Zacarias, que ajudam a primeira leva que volta da deportação a continuar a obra da construção do templo. Zacarias também tem várias visões. E o profeta Malaquias, que é o profeta, que é o último dos profetas a trazer uma mensagem e diz o porquê Deus vai ficar em silêncio. O tema dos profetas menores tem a ver com o dia do Senhor. O dia do Senhor, ou com o atributo de Deus. Quais atributos? Santidade, justiça, grandeza e outros atributos como a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Suas narrações são dirigidas a centenas de anos. Continham mensagens dirigidas ao povo de Israel, que naqueles dias viviam corrompido com práticas pecaminosas. Eles repreendem essas práticas pecaminosas e os ímpios ao seu redor. A maior parte das profecias se cumprem gradativamente. As orações dos profetas também focalizam, não é, em 4
fase da história. Nós vamos ter, primeiro, os dias dos profetas. Segundo, um futuro próximo, que indica o cativeiro e o retorno. E também as profecias às vezes se aplicam a um futuro mais distante. É isso que nós chamamos de duplo cumprimento. Ela se cumpre num futuro próximo e num futuro mais distante. Quando vem Cristo na sua vinda, na sua missão. Então, muitos desses profetas menores são pequenos livros com grandes mensagens que apresentam também algumas coisas do ministério de Cristo. Por exemplo, o profeta Miqueias é o profeta que profetizou aonde Jesus deveria nascer. E tu, Belém, Efrata, posto que as menores das tribos de Israel, de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo Israel. Não é a profecia de Miqueias. Zacarias profetiza também Jesus entrando na cidade montado num jumento. E todas as profecias, que umas têm um futuro distante, que vão se cumprir na vida de Cristo e no seu ministério. O dia do Senhor é outro tema importante dos profetas menores. Nós vamos encontrar o dia do Senhor, a tribulação, o milênio, o juízo, novos céus e nova terra, as profecias dos últimos dias. Joel, por exemplo, profetiza de uma efusão do Espírito nos últimos dias. Profecia essa que Pedro, no dia de Pentecostes, se pôs em pé e declarou. Isso é o que profetizou o profeta Joel. Há de ser nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós temos várias profecias desses profetas se cumprindo no Novo Testamento. Mas, como em todo a Bíblia, suas declarações permanecem ainda hoje. E quando nós lemos e estudamos esses livros, vamos descobrir mensagens tremendas para nós no dia de hoje. São pequenos livros, mas grandes mensagens, como a dos profetas maiores. Elas são também eficazes para a nossa edificação espiritual. Muitas vezes esses profetas menores são ignorados, principalmente pelos cristãos que às vezes não estudam com afinco a palavra de Deus. Mas se você estudar, você vai descobrir grandes mensagens, mensagens edificantes para a sua vida, até que Cristo volte. Nós devemos meditar nesses livros maravilhosos dos profetas menores. Em termos cronológicos, eu gostaria de dar uma pequena referência cronológica em termos de séculos, para que você entenda esses livros em ordem cronológica. Muitas vezes tem gente que estuda os livros de ordem cronológica, porque eles não estão nessa ordem. Se for estudar na ordem cronológica, talvez Obadias deve ser o primeiro livro a nós estudarmos. Por exemplo, Obadias e Joel profetizaram entre o ano 850 a 800 a.C. Isso considera-se o 9º século antes de Cristo, 850 a 800. Algumas vezes, alguns podem colocar Joel também um pouco mais para frente, no ano 720, quase perto da praga de locustos que houve em Jerusalém. Jonas, Oséias, Amós e Miqueias, entre o ano 780 ao ano 700, seria o 8º século antes de Cristo. Naum, Sofonias e Abacuque, entre o ano 700 e 600, Às vezes a data também em que eles profetizaram, às vezes é meio incerta, Alguns colocam Sofonias e Abacuque perto do profeta Jeremias, mas isso coloca eles no 7º ou 6º século antes de Cristo. Ageu, Zacarias e Malaquias entre 520 ao 400 antes de Cristo, ou seja, 5º e 4º século antes de Cristo. Então essa seria a ordem. Obadias e Joel, Jonas, Oséias, Amós e Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 últimos já estão em ordem cronológica, O que reverte um pouco é a ordem de Obadias. Não é a ordem canônica. Na ordem canônica nós temos Oséias, Joel e Amós. Depois nós temos Obadias, Jonas, Miqueias,
Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 livros proféticos, amém? Com isso, nós introduzimos esses livros, profetas menores. Esperamos que você venha nessa aventura conosco, nesses últimos 12 livros do Antigo Testamento, que completa os 39 livros. O livro de Daniel é o 27º. Agora, Oséias é o 28º e Malaquias será o 39º. Nós vamos cobrir esses 12 livros, esses mensagens pequenas, mas pequenos livros, mas grandes mensagens, não é? Mensagens tremendas, às vezes quando eu falo mensagem pequena, não é pequena, é curtas mensagens, mas um grande impacto que tem em nossa vida. Pequenos livros com grandes mensagens. Quando pensar nos profetas menores, pense pequenos livros com grandes mensagens. Amém? Se você gostou dessa introdução, coloque aí um sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, introduz os livros, te dá uma visão geral do que o livro trata, para que você tenha um conhecimento mais profundo das Escrituras, ame as Escrituras, estude elas, como Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ao entrar no nosso canal, se você clica na nossa foto ali, vai aparecer um menu, aí você vai no playlist, e ali no playlist você acha as pastas organizadas, começando lá embaixo, de Mateus ao Apocalipse. Depois nós temos uma pasta que chama Bíblia, que damos uma introdução como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia. Depois de Gênesis até essa introdução dessa pasta de introdução de profetas menores. E aí nós vamos ter mais 12 pastas de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os 12 profetas menores, completando assim os 39 livros do Antigo Testamento. Aí você vai ter de Gênesis a Malaquias, todos para estudar, e há também uma pasta entre o livro de Jó e Salmos, chamado Um Versículo por Dia. Ali são mensagens curtas, de 6 minutos e 30 segundos, e com uma mensagem para você meditar um versículo por dia. Já são mais de 205 que nós temos lá. Você pode estudar uma mensagem por dia. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.